Olá, eu sou Maíra, sou criadora da página Rigato Crochê. Para quem não me segue ainda e está assistindo esse vídeo, torna a seguir, vocês não vão se arrepender. Tem muitas dicas bacanas, não só receitas, mas de tendência. A gente está sempre em alta, a gente está sempre antenado no que está por vir também, tá? E aqui hoje eu quero estar mostrando para vocês que o carnaval tá aí. Não sei se vai poder ser pular do carnaval com relação à pandemia e coisa e tal, cada um, a gente sabe o nosso limite de cada um, mas mesmo que a gente não vá viajar, não vá para algum lugar, não vá pular em algum lugar, a gente pode estar fazendo isso em casa, principalmente com as crianças, porque as crianças gostam, né? Para elas é festa, alegria, e eles não entendem e não têm obrigação de entender o que está acontecendo com esse mundo, né? As crianças têm que viver o momento, viver a alegria. Claro, tudo com conscientização, tudo com segurança. Mas o que eu venho trazendo aqui para vocês hoje sabe aqueles restinhos de linha que a gente sempre tem? Eu tenho. Aí os meus restinhos de linha eu acabo fazendo novelinho para não embaraçar, para não dar nó, para eu acabar perdendo o restinho de linha que eu ainda tenho. Então assim, eu sempre gosto de fazer meus novelinhos com os restinhos de linha. Alguns ainda não virou novelo porque ainda tem bastante. Essa aqui ainda é resto de linha, mas ainda tem bastante. Tem umas que ainda tá até no saquinho. Tem umas que não chega a ser resto de linha, mas já foi usado. Mas parece ser inteiro, mas já foi usado. Tem outro aqui, ó, que é bem resto de linha mesmo. O que eu fiz com esse resto de linha? Resto de linha, né? Sem falar. Sobra também é feio. São linhas, né? Não pode falar resto. São linhas que estão ficando e a gente não pode esquecer elas, só isso. Então eu fiz aqui um topzinho, o carnaval, a gente tá fazendo junto esse topzinho. Esse aqui é um modelinho infantil, tá? Com uma menininha de 2 aninhos. E aqui ela pode estar regulando tanto na alcinha, que ela pode regular, como ela pode estar regulando também aqui do lado. Esse do lado é onde vai franzir aqui, então ela pode estar apertando, deixando larguinho conforme ela quiser. E essa peça eu vou estar agora mostrando aqui pra vocês, fazendo junto com vocês, todinha a peça junto com vocês, tá? Dei uma adiantada no trabalho, né? Na parte maior eu dei uma adiantada, porém, desde o início eu ensino fazendo o vídeo. Desde o começo e explico principalmente as medidas. Essa é infantil, mas dá pra fazer, ela é muito fácil de fazer medidas, tipo, de aumentar, de diminuir, fazer a medida que você quiser. Tô explicando isso no vídeo também. Então dá pra fazer ela adulta, dá pra fazer um top dela que seja cobrindo só o peito, ou que seja um pouco a mais do peito, ou que seja até o umbigo, conforme a pessoa quiser, ela pode estar produzindo o tamanho desejado dessa peça. E eu tô explicando tudo isso nesse vídeo que eu tô produzindo para vocês. Nesse vídeo tem todas essas explicações, tá ok? Bom, então aqui, como eu havia falado para vocês, eu vou dar continuidade a essa, mas eu vou estar mostrando todo o início dela, como que eu costurei, tá bom? Fazer tudo certinho aqui. Aqui eu fechei, coloquei essas bolinhas para estar finalizando, fazendo esse frisadinho. Eu fiz já essa peça, deixando ela meia pronta, pra gente a facilitar aqui na gravação do vídeo, tá bom? Então, assim, aqui tem uma alcinha que eu vou estar fazendo essa outra alcinha com vocês. Esse frisadinho eu vou estar fazendo junto com vocês. Mas toda essa peça aqui também eu vou estar fazendo com vocês, tá? Esse tamanho aqui é para uma criança de 2 anos. Então, aqui eu fiz um topzinho para uma criança de 2 anos, medindo mais ou menos entre 17 a 18 centímetros, tá bom? Eu vou estar passando agora para vocês a maneira da gente poder fazer o tamanho desejado. Então, assim, eu vou pegar aqui a linha. Esse tamanho aqui que eu medi agora para vocês é o tamanho desejado. Aqui eu fiz nesse tamanho, ele é mais ou menos, essa peça aqui é um top um pouquinho mais comprido. Por que eu fiz um pouquinho mais comprido? Para eu poder franzir aqui, daí ele vai ganhar um espaço. Consequentemente, ele vai dar uma encurtadinha, porque eu vou estar franzindo, entendeu? Então, assim, essa largura, esse tamanho é o desejado de cada um. Você faz o tamanho que você quiser. Se quiser fazer só pegando o peito, se quiser fazer pegar o peito um pouquinho acima do umbigo, se quiser fazer
pegar o peito até abaixo do umbigo, até a altura do umbigo, aí vai de cada uma, tá bom? Ah, lembrando, aqui eu usei restinhos de linhas, como eu expliquei pra vocês, e mostrei as linhas que eu usei aqui, os restinhos de linha que eu usei. Tô usando a agulha número 3, tá? A linha Anne e a linha Clea, elas geralmente usadas com a agulha número 2. Por que eu tô usando a agulha número 3? Porque eu quero deixar o ponto mais folgadinho e deixar a blusinha com caimento melhor, mais molinha, entendeu? Assim ela fica com caimento melhor, fica mais leve. Se é um outro tipo de trabalho, por exemplo, que eu vou estar fazendo, colocando em algum bojo, aí se eu for usar a linha Clea ou a linha Anne, eu vou usar a agulha número 2, tá? Tô usando uma agulha de tapeceiro, grossa, sem ponta, tesoura e as miçanguinhas que eu coloquei aqui nessas pontinhas. E vou fazer esse franzido aqui em cima também. Então, já separei 2 miçanguinhas aqui para poder estar colocando no franzido de cima. Bom, então vamos lá dar início à nossa peça. Como eu havia dito, número de correntinhas aqui não tem. Aqui eu vou usar o número, eu vou usar os centímetros que eu quero fazer. Então, aqui na primeira correntinha, eu já vou estar definindo qual o tamanho que eu vou querer fazer dessa peça. Então, aqui no caso, como eu fiz ela com 17 centímetros, né? Fiz com 17 centímetros essa peça. Só que ela, depois que eu faço a correntinha, aqui eu fiz correntinha com 15 centímetros. Ela ganhou mais 2 centímetros conforme eu fui fazendo a peça, tá bom? Esse é o ponto tombadinho. Então, ele te dá um pouquinho, você ganha um pouquinho mais de centímetros da medida que você tirou. Então, aqui eu vou fazer... Aqui é só um exemplo, tá? Que eu vou estar fazendo. Vou tirar esse fundo aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, aqui eu fiz 12 centímetros e meio, tá bom? Agora, como que a gente vai iniciar o nosso ponto tombadinho? Aqui, e lembrando que esse aqui é um exemplo, tá? Não, aqui daria para fazer um top P cobrindo só o peito, tá? Mas sempre que for fazer para alguém, for fazer para criança ou para adulto, ou o tamanho que quiser, se é só pro peito, se é acima do umbigo, se quer um pouquinho mais embaixo, só cobrindo o umbigo, aí vocês vão medir no tamanho da pessoa e tá fazendo essa conforme a medida que for necessário. Então, aqui agora eu vou fazer mais 3 correntinhas. Vou vir aqui, sem contar essas 3 correntinhas, eu venho aqui na primeira, que foi até onde eu fiz a minha correntinha, e coloco 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. Agora, eu vou contar 2 correntinhas, na terceira eu faço um ponto baixo. Com esse ponto baixo, eu faço mais 2 correntinhas. Aí, fica num total de 3. Aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base que eu fiz o ponto baixo. Conto 2 correntinhas, na terceira, um ponto baixo. 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo ponto de base que a gente fez o ponto baixo. Conto 2 correntinhas, no próximo faço um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas, no terceira correntinha, um ponto baixo, subo 2 correntinhas e faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base que fizemos o ponto baixo.
agora aqui eu vou voltar. Ó, aqui vocês podem reparar que ele ficou, parece embabadinho. Depois ele fica retinho. Então, conforme ele for ficar retinho, é onde a gente acaba ganhando mais centímetros aqui dos lados. Então, ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Essa parte de correntinha aqui, ela acaba ficando um pouco mais esticadinha mesmo. Eu vou estar mostrando aqui na peça pra vocês. Aqui. Essa aqui, eu comecei com esse vermelho. Eu comecei aqui. Do mesmo jeito que eu tô começando esse vermelho aqui, eu comecei aqui. Aí, eu fui indo. Então, aqui, e terminei com verde. Então, aqui, a gente consegue perceber que ela tá bem esticada. Essa parte vermelha aqui, ela tá bem esticadinha, tá bom? Só que, assim, ela ganhou mais espaço conforme eu fui crescendo a peça, tá bom? Então, agora aqui, eu vou fazer assim. Sabe aqueles duas correntinhas que a gente sobe? Vou estar mostrando o desenho melhor pra vocês. Aqui, a gente sobe duas correntinhas e faz 3 pontos altos. Sobe duas correntinhas, faz 3 pontos altos. Sobe duas correntinhas e faz 3 pontos altos. Essas duas correntinhas que a gente sobe, ela forma uma argolinha aqui, antes desses 3 pontos altos. A gente vai trabalhar dentro dela agora. Então, aqui eu vou introduzir a agulha dentro desse intervalo entre as duas correntinhas e os 3 pontos altos aqui. Então, aqui eu vou introduzir dentro dela, vou puxar e fazer um ponto baixo. Torna a fazer as duas correntinhas. Dentro dessa argola que se forma, eu vou colocar os 3 pontos altos aqui dentro. E vou fazer o meu ponto baixo dentro da próxima argolinha que forma, ó. Lembra das duas correntinhas que formam essa argolinha aqui? E aqui tá os 3 pontos altos. Então, vou introduzir aqui, dentro dessa argolinha que se forma. Ponto baixo, duas correntinhas, 3 pontos altos. Novamente. Cheguei aqui na última. Então, eu pego aqui a primeira argolinha que a gente formou. Meu último ponto tombadinho da carreira anterior. Pego aqui dentro da argolinha e faço mais um. Agora, aqui, eu vou fazer a mudança de cor. Eu quero mostrar aqui pra vocês que aqui, a cada 2 carreiras, eu troquei de cor. Isso vai de cada um. Quiser trocar de cor cada uma carreira, cada 3 carreiras, vai de cada uma, tá? Fazem da maneira que vocês quiserem, com a quantidade de linha que vocês tiverem. Lembrando que é uma peça feita com resto de linha. Aqui, eu optei por fazer a cada 2 carreiras uma mudança de cor. Então, um tombadinho que vai, que vem, troquei. Vai, vem, troquei. Vai, vem, troquei. E assim eu fui fazendo consequentemente. Aqui também, eu comecei com esse vermelho aqui. Comecei com um vermelho. Aí, eu fiz vermelho, azul, rosa, um rosinha mais escuro, verde. Essa linha aqui são 2 linhas finas, são linhas Clea. Então, a Clea, ela é mais fina, então eu usei fio duplo. Então, eu usei duas cores de linha. Aqui tem esse azulzinho é a Clea e esse verdinho é Brisa. São 2 linhas mais finas do que a linha Anne. Essas aqui são linha Anne. Então, como são restinhos de linhas, eu fui me adaptando conforme a gente vai indo. Então, como aqui são linhas de fio mais fino, eu fiz fio duplo, usei 2 linhas. Essa branca aqui é Clea também, eu usei fio duplo também, os 2 fios sendo branco. Aqui um fio de cada cor, e aqui também uma marca de cada, uma é Brisa e a outra é Clea. E as outras é tudo linha Anne, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz vermelho, azul, rosa, verde, misturada, branca, rosa. Essa aqui era a minha última cor de restinho de linha. Depois, eu continuei com a mesma sequência que eu fiz aqui. Vermelho, azul, rosa, verde, misturado, branca, rosa. Ó, é a mesma sequência que tá aqui, eu continuei aqui.
E assim eu fui indo. Eu fiz uma sequência de cores, depois eu fui repetindo a mesma sequência, tá bom? Então aqui eu já fiz, ó, você vê que no começo tava mais embabadado, né? Agora já tá começando a se definir, tá vendo? Ela tava bem mais embabadado na primeira carreira. Então agora aqui eu vou retornar e vou arrematar e já vou dar nó e já vou esconder o fio para dar continuidade. Eu pego na argolinha do retorno, aqui ó, nessa argolinha, e aqui eu dou um ponto baixíssimo. Dou uma correntinha, pulo um pouquinho de fio e corto. Puxei. Agora aqui eu vou continuar a mesma sequência aqui que eu fiz essa daqui. Agora seria o azul. Então aqui eu dou o nozinho inicial. E nessa argolinha aqui desse primeiro ponto tombadinho, eu vou introduzir a agulha. Só que antes de eu dar a laçada e continuar fazendo os pontos, aqui eu vou dar um nozinho nesses dois. O nozinho tem que ser dado agora, porque com consequência eu já vou esconder o fio. Então eu vou dar um nozinho aqui. Agora aqui eu vou pegar esses dois fios, vou pôr aqui para trás. E já vou começar o meu trabalho já segurando eles aqui atrás. Então aqui eu vou dar uma laçada, puxar, dar um ponto baixo, duas correntinhas. Agora eu continuo aqui com 3 pontos altos. 1, 3. Vou na minha próxima argolinha do ponto tombadinho, dou um ponto baixo, duas correntinhas e vou dar continuidade. Porém, aqui eu já dei nozinho e já escondi o fio. Então, aqui eu já posso cortar bem rente e já arrematei esse fio, essa mudança de cor, entendeu? Aqui eu já fiz um arremate e continuo o meu trabalho. Depois não preciso ficar arrematando aqueles monte de fio. E aqui eu dou consequência. 3 pontos altos. Vou na argolinha do ponto tombadinho do próximo ponto da carreira anterior. Introduzo a agulha, um ponto baixo, duas correntinhas, 3 pontos altos. O próximo. Esse aqui nunca vai mudar, é o ponto tombadinho. A gente só vai trocar as cores. A sequência continua a mesma. Cheguei aqui na minha última argolinha do ponto anterior, da carreira anterior. Dou um ponto baixo. Vou fazer um ponto tombadinho aqui. Então, subo duas correntinhas. 3 pontos altos. E viro meu trabalho. Vou aqui na minha próxima argolinha da carreira anterior, que vou para a próxima carreira agora, então essa ficou a anterior. Dou um ponto baixo, subo duas correntinhas. Três pontos altos. Vou para a minha próxima argolinha do ponto tombadinho. Cheguei aqui no último ponto. Vou introduzir e vou fazer aqui mais um ponto tombadinho. Agora, aqui vai ser a troca de cor. Então, aqui eu vou fazer o último. Aí, aqui, quando eu viro o meu trabalho, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Quando eu viro o trabalho nessa ponta, eu faço um ponto baixo, porque aqui eu vou dar continuidade com a mesma cor. Como aqui eu vou trocar de cor, então eu viro e dou um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, só para dar aquele nozinho e puxo.
Agora eu vou para a próxima cor. Esse restinho de linha aqui, esse rosa, chama rosa chiclete. Então aqui eu dou nozinho inicial. Vou introduzir a agulha naquela argolinha do ponto tombadinho. Antes de dar continuidade, eu dou um nozinho. Pego esses 2 fios da ponta, já seguro aqui atrás, para eu já ir fazendo os pontos e pegando eles junto. Então, aqui agora, ó, tô segurando o fio aqui atrás. E vou começar a fazer, dar continuidade, já prendendo eles lá. Então, aqui eu dou um ponto baixo, subo 2 correntinhas. 3 pontos altos agora. E agora aqui um ponto baixo na próxima argolinha. Aqui, ó. Um nozinho e tá passado por 3 pontos altos e mais a ponto baixo que eu fiz aqui. Então, ele já passou, não passou? Então, aqui eu já vou cortar esses arremates. Aí, gosta de cortar bem rente, né? Aí, já vai arrematando. Tá vendo? Já vai ficando certinho o arremate, sem aparecer fio, ponta de fio. Sobe 2 correntinhas. 3 pontos altos. Na próxima argolinha do tombo tombadinho, um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas, 3 pontos altos. E assim a gente dá sequência e vai dando continuidade. Ó, quando eu fiz a segunda carreira do ponto vermelho, ele tava mais fechadinho. Mais fechadinho. Agora já tá mais abertinho. Conforme ele for crescendo, ele vai ficando retinho. Aqui, ela fica bem esticadinha. E aqui ele vai crescer retinho. Conforme tá aqui a peça que eu já fiz para vocês estarem vendo. Aqui já tá franzido, mas se eu tirar esse franzido, ele fica bem retinho. Então, assim, ó, dá pra ver aqui em cima, ó, a peça tá certinha, ambos os lados. Tá vendo? Aí, comecei aqui, fiz toda aqui essa parte, fui fazendo na medida, cheguei aqui, eu costurei. Terminei com essa linha verde, aqui tá o avesso, e aqui dá pra ver que eu costurei com a mão mesmo, com a agulha de tapeçaria. Na hora de arrematar o fio verde, eu deixei um bom tanto de fio verde a mais, fiz o arremate no último ponto, e fui costurando toda essa parte aqui. E ela ficou um funil, ela ficou assim, tá? Depois eu venho fazendo os detalhezinhos que eu vou estar fazendo agora com vocês. Vamos lá. Alcinha. Aqui eu fiz a alcinha para ela estar amarrando e estar regulando a altura que ela quiser. Isso é uma consequência minha, tá? Isso não é regra. Aqui, como eu fiz entre o rosa e o vermelho, eu fiz uma alcinha vermelha. Aqui, com consequência, como aqui eu fiz em cima do rosa, eu fiz a alcinha rosa. Mas se quisesse fazer um verde, um branco, um azul aqui no rosa, não tem problema nenhum. Aqui é uma consequência. Então, agora aqui, como que eu contei? Eu dobrei, aqui é o meio. Então, aqui é o meio. Aqui é o meio da blusinha. Aqui eu contei três cores e para poder fazer a primeira alcinha. Mesma coisa aqui. Contei 3 cores e aqui eu fiz a alcinha. Se for fazer um adulto, vai fazendo a medida, né? Pega lá a medida ou pega uma peça da pessoa, uma roupa da pessoa para poder encaixar. Como é para criança, esse aqui para uma criança de 2 anos, então aqui é curto mesmo. Mas se for fazer uma peça adulta maior, tem que dar um espaço maior. Mas consequência, a peça também vai ser maior.
Então, agora aqui eu vou contar 3 e essa cor aqui. Então, eu vou fazer em cima dessa. Que são essas duas aqui. Nozinho inicial. Pego aqui. E faço a correntinha. Vamos fazer de novo. Dei o nozinho inicial. Pego aqui na argolinha desse ponto. Olha lá, ó. E faço um ponto baixo. E vou fazer as correntinhas. Quantas correntinhas? Aqui eu sempre faço a mais, eu faço por medida, para ela ter essa sobrinha mais para ela amarrar. Aí aqui, no caso, a mãe da criança, ela vai amarrar na medida que tiver mais confortável para a criança. Então, ela pode subir, ela pode descer, ela pode estar regulando a medida que ela quiser. Então, aqui eu fiz com 18, quase 19. Agora, aqui eu vou voltar com ponto baixo. Então, eu faço só uma correntinha e volto com ponto baixo aqui. Em cada ponto de base da correntinha, tá? Essa parte aqui eu não quero que ela fique grossa mesmo de propósito. É uma parte pra ficar delicadinha no ombro, pra mãe poder amarrar sem muito esforço. Agora aqui, fiz até o último. Até o meu último ponto. Vou dar um outro ponto baixo aqui na mesma argolinha que eu iniciei. Ó, tá introduzindo aqui na mesma. Dou um ponto baixo. Pego, faço uma correntinha só pra puxar o fio. Corto e puxo. Agora aqui, eu dou um nozinho nesses dois. 2 nozinhos. Puxo eles aqui no mesmo tom da cor. Por isso que é interessante a gente fazer a alcinha no mesmo tom. Pra gente esconder o fio no mesmo tom das cores dele. Pronto, tá feita essa alcinha. Agora, a próxima alcinha vai ser da mesma cor. Encaixou certinho a mesma cor. Ó, encaixou certinho. Vou fazer o mesmo tom, tá? Os dois fios. O Brisa e o Clé, um azul e um verdinho. A gente mede aqui. Mais um pouquinho. Aí desmancha um pouquinho. Agora a gente volta fazendo ponto baixo. Bom, feito aqui as duas alcinhas, amarrei elas para dar um... A gente tá entendendo a alcinha, né? Aqui a gente pode amarrar a altura que quiser, fica a desejar. Agora vamos fazer esse franzidinho. Aqui eu fiz vermelho, porém, de cima eu vou fazer verde. Por quê? São as duas cores mais fortes que eu usei nessa peça, então eu vou estar prevalecendo as cores mais fortes para estar se destacando, tá? Então, aqui eu vou estar usando a cor verde. Deixo uma pontinha, essa pontinha de propósito, tá? Deixa essa pontinha que depois a gente vai estar utilizando esse pedaço de fio. E aqui agora a gente vai fazer somente correntinha. Aqui é só correntinha mesmo. Agora, o tamanho dela, a gente vai medir na própria peça. Bom, então aqui eu fiz a correntinha e agora eu vou estar franzindo. Lembrando que aqui eu tenho que começar a introduzir a agulha na mesma cor que eu comecei de baixo, tá? Lembrando que aqui eu tenho que pular 2 pontos tombadinho e começar a franzir. E eu vou estar introduzindo naqueles espaços, tá vendo? Ó, entre um ponto tombadinho e outro, tá vendo? Na própria blusinha.
Ó, nos espaços entre um ponto tombadinho e outro. Então, vamos seguir aqui na cor rosa. Vou pular esses dois e vou começar aqui. E vou seguir esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um ponto tombadinho, aqui é outro, aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro, ó, outro, e assim vai, a gente vai seguindo essa sequência, tá? Aqui eu puxo até ficar aqui, esse tanto aqui, e agora aqui eu vou seguir, passando essa correntinha que a gente fez com o verde, toda em volta da peça. Pronto, dei de encontro aqui. Esse aqui ficou maior que esse, agora a gente vai ajustar no franzido aqui. Então, a gente vai puxar. E aqui a gente vai dar um lacinho agora. Agora, vamos fazer as pontinhas com as bolinhas. Coloco a agulha aqui. Faço a bolinha. Dou 2, 3 nozinhos aqui nessa ponta. Pra bolinha não sair. Corto e faço a mesma coisa aqui. Pronto, aqui, esse daqui eu vou amarrar ele um pouquinho mais aqui pra ficar mais franzido. Está pronta a nossa peça, ficou bem delicadinha. Então, assim, aonde que tá o pulo do gato nessa peça? Aqui eu posso regular. A alcinha eu posso regular conforme a cliente quer, a dona da peça quer, conforme ela desejar. Esse franzido, então toda a peça em si, a gente tem que fazer ela não na medida da pessoa, uma medida um pouco a mais, porque depois ela precisa de mais espaço para estar franzindo, para estar apertando. Então, aqui ela tem poder estar apertando da maneira que ela quer também, tanto em cima como embaixo. Se quiser fazer só embaixo também, quiser colocar um elástico em cima, é que eu acho que o elástico às vezes pode incomodar, apertar, principalmente essa que é para criança, às vezes a criança ela se incomoda mais. Então, eu prefiro estar fazendo de uma maneira que a mãe possa estar regulando conforme a criança fique mais à vontade também, tá? Então, tá aí a nossa peça feita de crochê com restos de linha. Espero que vocês gostem. Dê um like, qualquer dúvida, comenta, compartilhe um vídeo e eu quero ver bastante dessa blusinha feita aí no Carnaval de 2022, tá ok? Obrigada, fiquem com Deus.